Eis o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, do verso 31 a 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Pôr do sol, todos os que o tinham enfermos, diferentes moléstias, nos traziam, e ele os curava, pondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Pregava nas sinagogas da Judéia. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Preste bastante atenção nessa passagem. Você já deve ter pesquisado em algum momento, ou já deve ter visto alguma reportagem sobre os homens mais ricos do mundo, que todos eles podem ter em comum. Eles têm em comum a sensação de poder. Isso é o que acontece com a maioria dos homens quando ocupam cargos elevados. Eles têm uma sensação de poder, de autoridade. Juízes se sentem poderosos e privam os outros da justiça. Políticos, médicos, maridos, empresários, até mesmo pastores, centenas e centenas, agem a benefício próprio. Pense em alguém como o presidente da Rússia, por exemplo, que tem o poder de começar uma guerra. Pense no médico, e no leito de hospital ele tem autoridade, ou ele tem essa sensação de autoridade, de poder tirar a vida de alguém. Agora pense no que diz os evangelhos a respeito de Jesus. E pense especificamente nessa passagem, aonde Jesus não somente ensina, mas também opera milagres e maravilhas. As palavras de Jesus eram ditas com autoridade, mas não a simples autoridade para a destruição, mas a autoridade para a vida, para a vivificação, para a restauração, ainda que ele tenha também a autoridade e o poder para a destruição. Nos evangelhos, nós vemos a autoridade de Cristo como Filho de Deus dando vida. Assim como ele ressuscitou Lázaro e fez outros milagres, Jesus, ao dar vida aos homens,
nos transformava completamente. Não somente essa vida poderia ser física, mas espiritual. Haja vista que estes estavam endemoniados. Ainda que estivessem fisicamente doentes, também estavam espiritualmente doentes. Cristo os transformava completamente. Diante disso, nós devemos entender que o aparente poder dos homens é corrompido pelo pecado. Mas Cristo revela a natureza verdadeira daquele poder que é livre da corrupção do pecado, do poder que cura o interior da alma, daquele poder que nenhum homem pode ter se Deus não operar, se Deus não o conceder. Nenhum homem pode angariar a sua salvação, nenhum homem pode curar o outro de qualquer maneira possível. Somente Deus tem a autoridade, a verdadeira autoridade para dar a vida e para tirá-la. O poder verdadeiro vem de Jesus Cristo. E é a sua palavra que Hebreus nos diz que é mais penetrante do que uma espada dos dois gumes. Não para cortar e matar, mas para retirar o que é mal, para dar a vida. Mas muito do que se fala sobre Cristo nas igrejas modernas não tem muito a ver com o que os evangelhos nos dizem sobre ele. Estes evangelhos nos revelam um Cristo que fala a verdade em amor e tem compaixão pelos pecadores. Não um Cristo que manipula os homens. Não um Cristo que quer satisfazer as necessidades materiais dos homens. Mas esses próprios homens costumam-se usar Cristo para afirmar suas ideias esdrúxulas, negando o propósito final de Cristo, reduzindo seus atos a um mero exemplo de moralidade, quando, na verdade, nos evangelhos, você pode enxergar o caráter de Deus, o caráter de Cristo também. E é exposto em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém escreveu um livro exatamente para mostrar a extensão dessa verdade de que Jesus mesmo, do que Jesus mesmo diz aqui. Escreveu um livro intitulado Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, porque não houve mais ninguém no universo interessado nos pecadores do que Jesus Cristo. Você pode dizer que você é tão interessado para com os pecadores como Jesus. Você pode dizer que você tem compaixão dos necessitados e pecadores, como Jesus também tinha. Thomas Gooden, ainda nesse parâmetro de Mateus 12, 28, nos diz que os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhes diz de sua disposição aqui, nesse texto, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Ou seja, tendemos a pensar que ele, de tão santo que é portanto severo e indisposto contra pecadores, incapaz de aguentá-los por causa dos seus pecados. Mas não, diz ele, aqui em Mateus 11, 28, sou manso e humilde de coração. A gentileza
é a minha natureza e o meu temperamento. Esse é Jesus. Esse é o Cristo, cuja verdade tem sido negada nas igrejas. O milagre de Jesus tem muito mais a ver aqui com sua compaixão pelos pecadores, por uma essência mesma do seu chamado para com os homens que Deus o designara como Messias, do que propriamente com um plano de querer ser famoso, de querer angariar seguidores, de querer buscar status, de querer ser o homem mais rico por poder praticar, segundo os ditos da época, a mágica, ser um curandeiro. De maneira nenhuma, irmãos e irmãs. Os milagres de Cristo demonstram o coração de Cristo. Este é exposto mediante seus atos de justiça e de misericórdia. Lucas 4, verso 18 a 19, Jesus mesmo menciona a passagem de Isaías quanto a ele próprio, que ele leu no templo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou ou me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Os acontecimentos descritos em Lucas 4 confirmam-nos a compaixão de Cristo, bem como a sua divindade. Ele é o Filho de Deus. Essa divindade que foi anunciada não somente pelo Espírito Santo, aliás, pelo próprio Deus, no momento do batismo, em que Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas agora, os demônios reconhecem quem é Cristo. Este é o Santo de Deus. Este é o Filho de Deus. Ademais, perceba que nessas narrativas, versos 31 a 44, que a ênfase de Jesus não é propriamente nos milagres, mas na pregação. Ainda que os milagres fossem importantes para provar a muitos incrédulos que ele era o Filho de Deus. Assim, observe comigo, em primeiro lugar, os versos número 31 a 37, onde nós vemos a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Verso 31 em diante nos diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Muitos se maravilhavam da sua doutrina, que a sua palavra era com autoridade. Jesus continuava em Cafarnaum, na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, assim como Lucas vinha descrevendo desde o início do seu ministério. Mas perceba que, na maioria das vezes em que Lucas começa a narrativa sobre Jesus, ele mostra Jesus ensinando, falando com os escribas e fariseus, até mesmo com os pecadores, mostrando-lhes a verdade, a autoridade de Jesus. Acima de todas as coisas, é demonstrada através da palavra, através da voz, do conteúdo que ele tinha para proclamar. Não é propriamente os milagres que lhe dão a autoridade de Filho de Deus, mas a sua mensagem. A mensagem cuja essência é divina, procede do Pai. Por isso, Lucas enfatiza a autoridade de Jesus, não propriamente para enriquecer a narrativa, mas porque realmente, não somente os escribas e fariseus reconheciam a autoridade
daquela palavra, mas até mesmo os demônios o respeitavam. Em João 8, 26, nosso Senhor Jesus disse: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Em Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É claro que Lucas cita vários milagres, sobretudo os milagres realizados no sábado. E, sobretudo, o ensino de Jesus realizado no dia do Senhor, na época dos judeus. Diante disso, Jesus estava demonstrando, ao operar milagres, ao se importar com os pecadores, ao ensinar na sinagoga, ao encontrar perdidos no meio da rua e lhes dar atenção, no sábado, Jesus estava nos ensinando sobre como devemos guardar o dia do Senhor. Sobre o que verdadeiramente pode mudar a nossa vida ao praticarmos aquilo que Deus nos diz sobre o dia do Senhor. Enquanto os judeus estavam apregoados nas suas leis decorrentes das suas próprias mentes, das suas leis detalhistas que lhes preveniam de no sábado visitar o necessitado, cuidar do faminto, e atrás do órfão e das viúvas. Jesus demonstra o verdadeiro caráter desse dia. Porque os interesses de Jesus eram os interesses de Deus. Os interesses do Pai. E assim, nós também devemos nos portar no dia do Senhor. Por isso que em Isaías 58, 13, o profeta disse: desviares do pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, que a boca do Senhor o disse. A autoridade de Jesus não está desconectada do caráter de Deus. Foi tudo que o Pai lhe concedeu, que ele entregou aos homens, porque Deus o comissionou. Que os homens entendidos e até mesmo os demônios, o reconheceram como filho de Deus. Aliás, há algo em Jesus que nos chama bastante atenção. O fato de que sua autoridade não é só reconhecida pelo demônio ou pelos demônios por causa de um domínio retórico, porque Jesus sabia falar muito bem, porque ele conhecia o Antigo Testamento. Não, de maneira nenhuma. Jesus demonstrava autoridade, porque se entregava à verdade que pregava, porque acreditava na mensagem que pregava, porque aquilo era vida ou morte para aqueles que estavam ouvindo. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada dos gumes. Nós devemos atrair os descrentes pela autoridade, pela vida cristã que deveríamos ter, haja vista o Espírito Santo de Deus habitar em nós.
nós devíamos buscar os pecadores como Cristo buscava. Crentes devem atrair os descrentes, como no caso do filósofo David Hume. Filósofo britânico do século XVIII que rejeitava o cristianismo histórico. Um amigo uma vez o encontrou correndo ao longo de uma rua de Londres e o perguntou aonde ele estava indo. O homem respondeu que ele iria ouvir George Whitefield. Ele iria ver este pregador pregar a uma multidão. Mas certamente seu amigo perguntou assustado: você não acredita no que Whitefield prega, acredita? Ele disse: não, eu não. Mas certamente ele acredita. Porque a pregação de Whitefield era profunda demais. Ele acreditava na mensagem que pregava. Ele conhecia o Cristo que amava. Ele sabia que a verdade estava ali. Homens e mulheres reconhecerão a verdade se nós não nos curvarmos à mentira. Homens e mulheres, seus vizinhos, seus familiares, se curvarão à verdade se você não se curvar à mentira. A autoridade de Jesus, além de ser divina, estava também no fato de que ele pregava a verdade. Não é isso mesmo que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 8,32 ele ainda diz mais uma vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade, não a mentira. Por isso que as pessoas podem estar há mais de anos sentados nos bancos das igrejas, mas não ouvem a verdade. Não ouvem o Evangelho. Não ouvem aquilo que pode transformar a sua alma. Jesus aqui, entretanto, repreende os demônios. Ainda que eles quisessem demonstrar respeito a Cristo, este era um falso respeito. O que a boca de um demônio poderia dizer ou sair de verdadeiro? O que alguém que sempre está mentindo vai demonstrar para os outros quando ele fala? Será que as pessoas acreditarão? Alguém que constantemente mente, é mentiroso? Observem, verso 33 e diante. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito demônico, imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu, sem dele lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados, comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A autoridade de Jesus é a que também nos foi concedida pelo próprio Cristo, ao nos dar o Espírito Santo, ao nos conceder o privilégio de fazermos obras maiores do que a de Cristo. Mas a verdade é que nós não estamos completamente entregues a Cristo, a ponto de sermos usados por Ele, como Ele promete em Sua palavra.
É verdade aqui o fato de que Jesus expulsou os demônios. É verdade o fato de que há milhares e milhares de pessoas que estão possuídas de demônios, de espíritos malignos, estes que são aprisionados por suas iniquidades, pelos seus vícios. Haja vista ainda Jesus nos dizer nos evangelhos que aquele que uma vez professa a fé e apostata, não somente um espírito, mas 7 espíritos malignos se apoderarão dele. Jesus nos mostra a sua autoridade em seu nome, sendo suficiente e reconhecida pelos próprios demônios, a fim de que expulsemos os demônios no nome de Cristo Jesus. Você deve se lembrar, aliás, daqueles que estavam nas cidades pregando, quando Paulo os encontra, soube que eles haviam levado uma grande surra de demônios, haja vista eles dizerem que os demônios deveriam sair em nome do Deus de Paulo, quando nem eles mesmos conheciam a Cristo, quando nem eles mesmos eram conhecidos de Deus. Irmãos e irmãs, a autoridade de Cristo nos mostra um pacote completo. Pacote completo onde temos o ensino da verdade, a divindade de Cristo e onde temos também o poder do seu próprio nome. Você crê em Cristo a ponto de confiar na autoridade dele para expulsar demônios? Mas, em segundo lugar, chama a sua atenção para o significado dos milagres de Jesus. Verso 38 a 41, Lucas nos dá 2 narrativas de milagres. Verso 38 a 39, a cura da sogra de Pedro. Verso 40 a 41, mais milagres daqueles que estavam enfermos e vinham até Jesus. Estes milagres provavelmente ocorreram ainda no sábado, no dia do Senhor, no dia de descanso. Vale ressaltar, por isso, que no calendário judaico, um dia começa por um pôr do sol e termina com o outro pôr do sol. Este é o dia contado no calendário judaico. E os últimos milagres dessa passagem podem ter acontecido próximo ao pôr do sol do fim do sábado. Na verdade, já se daria o início do domingo. Mas os milagres de Jesus aqui tinham uma finalidade para nós hoje. Ele veio cumprir o seu papel messiânico, não o Messias do judaísmo, mas o Messias profetizado pelos profetas. Lembre-se mais uma vez de Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, pôr a liberdade aos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Este foi o propósito de Cristo. E os seus milagres estavam em tudo isso. Todo esse trajeto
em todas as suas obras. Ele estava cheio do Espírito Santo. Saiu do batismo, no início de Lucas, capítulo número 3. Foi diretamente para o deserto, ser tentado por Satanás. E cheio do Espírito Santo, opera milagres e maravilhas. A cura aqui da sogra de Pedro deve nos fazer olhar para Cristo como o Deus misericordioso. Observe o que diz Lucas. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Alguns pontos interessantes quanto das palavras de Jesus aqui. Aliás, estes textos podem ser mal interpretados. Jesus está saindo da sinagoga, está entrando na casa de Simão para encontrar-se com uma enferma, de modo que não somente ele, mas os outros também rogam a Deus por ela. Mas Jesus, como Filho de Deus, o que tem autoridade primária, que tem a primazia de ser o Verbo encarnado, ele mesmo repreende a febre. Ele mesmo opera o milagre. Ele mesmo estanca, por assim dizer, a febre daquela mulher. E o resultado disso é o serviço dela. A graça que ela tem para com Jesus. Mas esse texto não nos deve incitar a acreditar que, sempre que orarmos, Deus está obrigado a nos responder. Deus está obrigado a curar aqueles por quem oramos. Os milagres de Jesus nos ensinam sobre Jesus, sobre Deus, sobre este poder sublime, sobre esta compaixão sublime que veio até os pecadores. Mas de maneira alguma Jesus nos demonstra a obrigação de Deus para com os enfermos, a obrigação de Deus para ouvir as orações quanto às curas. É por isso que muitos se afluíram, assim quando Jesus andou pelo deserto, transformando alguns pães e peixes em centenas de pães. Muitos correram atrás de Jesus, somente por causa do pão. Muitos vieram aqui, somente por causa da cura de Jesus. Muitos se afluíram para receber a cura, como nos diz Lucas aqui. Muitos estavam possessos, aprisionados pelo pecado. Muitos não conseguiam ficar diante de Cristo, tal qual era a sua rebelião contra Deus. Os milagres de Cristo refletem o seu coração. Aliás, além de tudo isso que já sabemos, para aqueles que são céticos e gostam de fazer perguntas a todo custo, os milagres de Jesus são a confirmação histórica de que Ele é Deus que se fez carne. Haja vista Jesus ter curado um homem que estava leproso, deitado em sua cama, esperando na fonte de Siloé, e Jesus o manda levantar. Ele levanta, carrega a sua cama, vai embora, mas conta aos outros. As testemunhas não são ocultas na história de Jesus. Os milagres possuem testemunhas legítimas que viram
que puderam testemunhar da verdade. Mas você, nessa noite, você confia em Cristo? Você confia que Deus tem autoridade para sarar as enfermidades de quem quer que você venha a orar, de quem quer você venha a clamar? Você também confia de que Deus é soberano para que, ainda que Ele não venha a curar, ainda que Ele não venha a manifestar o seu poder, Ele continua sendo Deus poderoso, que derrama a sua misericórdia a quem Ele quer, quando lhe apraz. Você consegue unir essas verdades de modo que você não venha a questionar a Deus? A resposta de Jesus diante deste cenário aqui, versos número 41 a 42, agora, não são bem compreendidas. Ele estava operando milagres, curou a sogra de Pedro, curava aqueles que estavam cheios de moléstias, expulsando demônios deles, onde os próprios demônios gritavam: Tu és o Filho de Deus. No final do verso 41, Jesus diz, aliás, Lucas diz, ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus repreendeu os homens porque eles queriam divulgar os seus milagres. Isso não lhe parece contraditório? Repreender significa exatamente ir de maneira firme. Assim como o pai vai repreender um filho quando comete alguma transgressão grave. Jesus repreendeu aqueles homens, acima de tudo, porque conhecia os seus corações. Sabe o que ele diz? Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Mas ele repete isso no verso 42. Em outra ocasião, sendo dia, saiu, foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e instavam para que não os deixassem. A pessoa de Jesus estava sendo compreendida, muitas vezes, pelo caráter messiânico que um judeu esperava. Eles não conheciam a Cristo por aquilo que os profetas espiritualmente diziam. Não interpretavam de maneira espiritual muitas das verdades que os profetas afirmaram. Mas além das profecias, eles tinham as suas outras leis. Interpretavam como seria este Messias. Jesus não queria ser identificado com um pseudo-Messias, um falso Messias, aquele que viria somente para agradar as multidões, para acarretar seguidores, como hoje se vê em muitos lugares. Jesus esperava cumprir somente o seu papel. Seu papel que, mais uma vez, está descrito em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos que choram. Se nós não compreendermos esta mensagem do profeta Isaías a respeito de Cristo, acrescentaremos, cogitaremos verdades
que são mentiras, em última análise, a respeito de Cristo. Você deve olhar para Cristo e ver o seu coração compassivo, humilde, gracioso, de modo que você também deve refletir esse coração. Mas em terceiro e último lugar, observe o poder e a graça de Cristo, que são dispostos aqui nesses últimos versículos. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judeia. A principal ação que transformou a mente dos judeus fez com que os homens e mulheres atinassem para suas próprias necessidades espirituais. Foi e continua a ser, ao longo dos séculos, a pregação das boas novas do Evangelho. A ênfase na pregação não pode ser uma consideração ou uma invenção dos protestantes, nem muito menos dos reformadores. Cristo demonstra ser esse o meio que Deus aprova para que os homens tenham fé nele, para que os homens se cheguem a Deus. Cristo mesmo é a prova viva de que somente por meio da pregação os homens podem crer nele. Os homens podem crer em Deus. É por meio da pregação da palavra de Deus que os homens são convencidos de seus pecados, de suas iniquidades. E reflete Lucas capítulo 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os judeus queriam o reino de Deus, de maneira visível, estabelecido ali, na sua cidade. Mas Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Quando Cristo é crido, por assim dizer, por aqueles que têm fé, quando o Espírito de Deus habita em nós, o reino de Deus está sendo habitado, formado, está sendo plantado em nós. Jesus proclama as boas novas do reino de Deus nas comunidades praticantes da fé judaica, para demonstrar que a sua mensagem, que a sua missão são o cumprimento da história reveladora de Deus em Israel. É por isso que ele não ficou preso a Samaria, a Judéia ou a qualquer outra cidade. Ele pregava em tempo e fora de tempo, como nos foi dito nessa manhã, em todas as cidades, haja vista os pecadores estarem em todos os lugares possíveis. Jesus fala com os leprosos, com os ricos. Jesus fala com aqueles que estão pedindo esmola na rua. Jesus fala com todos. A verdade do reino de Deus, a verdade do Evangelho, as boas novas, a graça de Cristo deve ser pregada a todos os homens. O reino de Deus é personificado em Cristo. E onde brota o Evangelho, brota o reino de Deus. E onde o Evangelho é anunciado, o reino de Deus pode ser expandido. Por favor, a graça de Jesus alcançará povos de todas as tribos, nações e raças. Jesus nos mostra que a sua obra é autoritativa, porque ela é divina, é comissionada, está arraigada
nas profecias da palavra de Deus. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode confiar nas palavras de Cristo. Você pode confiar no caráter de Cristo para que você tenha uma prática cristã mais clara, mais autêntica, por assim dizer. De modo que você, em todas as áreas de sua vida, saiba onde Cristo se aplica, onde Cristo pode ser aplicado, de Cristo pode ser glorificado por meio de sua vida. Nessa manhã, nessa noite, aliás, você quer ser como Jesus? Você almeja ser como Cristo, não somente quanto à sua autoridade, proclamando a verdade, não se curvando à mentira, mas também indo atrás, tendo compaixão dos necessitados, daqueles que sofrem e estão mortos em seus delitos e pecados. Você está disposto a isso? Está disposto a negar a si mesmo, a sua comodidade, ao seu bem-estar? Você está disposto a servir a Deus e a servir aos homens? Por sua fronte, vamos orar. Deus bendito, Tu nos fizeste nova criatura, para que fôssemos luz neste mundo, para que a Tua graça, através de nós, como pequenos cristos, alcançasse os pecadores. Rogamos nessa noite, tira-nos da comodidade, não somente espiritual, mas física também. Nos dispõe a corrermos atrás dos pecadores, dos necessitados, dos humildes, dos quebrantados, dos que estão fora do Teu padrão. Nos ajuda ainda a reconhecermos a Tua palavra, a nos curvarmos a ela, a reconhecermos a autoridade que nela há, e assim venhamos a pregar a Tua palavra, e assim venhamos a expor a Cristo e este crucificado, a fim de que os homens arrependam-se de seus pecados. Ó Senhor, dá-nos fé, dá-nos graça, aqui em qualquer circunstância em que venhamos nos encontrar, quer seja para pregar, quer seja para expulsar demônios. O Senhor nos capacite, a cada um aqui nesta noite, como instrumento em Tuas mãos, como novas criaturas, fazer a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.